Deus abençoe todos vocês. Feliz ano novo para quem eu ainda não cumprimentei este ano. Que o Senhor possa renovar suas forças, que o Senhor possa renovar sua alegria, sua esperança, e que 2016 seja um ano de grandes realizações para a glória do Senhor na sua vida, e que esse seja um ano de profunda comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Nós somos perseguidos pela graça de Deus. Sabia disso? Você sabia disso, que nós somos perseguidos pela graça de Deus? É incrível. Deus o tempo inteiro está buscando a nossa vida, nos perseguindo para derramar sobre nós o seu amor e a sua graça sobre nós. Que maravilha. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, do verso de 1 ao verso número 7. E nós vamos fazer uma reflexão sobre este livro que fala exatamente sobre isso, sobre a graça de Deus. Nós estamos dando início a esse ano, né? E nós estamos dedicando a nossa atenção, e o tema do nosso ano é o ano da restauração do Senhor. Então, ao longo deste ano, nós vamos estar falando sobre e ensinando como Deus quer restaurar a nossa vida, como Deus quer restaurar a sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida é algo grande, porque Deus é grande, Deus é de misericórdia, e Ele quer fazer algo diferenciado em nossas vidas. E o Senhor permitindo, nós então vamos começar este ano com uma série de mensagens em que nós vamos chamar de perseguidos pela graça de Deus. E é uma mensagem que vai ser uma série de mensagens que nós vamos extrair do livro de Ruth. E o livro de Ruth é um livro fantástico, gente. Ele é um livro, primeiramente, eu acho que ele é o livro mais romântico da Bíblia. As irmãs podem ir para casa e ler esse livro hoje. Ele é um livro romântico, mas profundamente teológico também. E o livro de Ruth, ele é a história dessa jovem, praticamente, ela é um livro que ele tem 3 personagens principais dentro dessa história: Ruth, Boaz e Noemi. E a história principal, ela acontece ao redor de Ruth. Ruth é essa menina moabita, que ela é uma mulher estrangeira, de um país praticamente pagão, um país que não é o povo de Deus. E Deus, a história dela, de como Deus resgata ela dessa nação pagã e traz ela para dentro do povo da promessa, para o povo da aliança. E Deus restaura a vida dela de tal maneira que ela vem ser uma das poucas mulheres incluída nos evangelhos, como ela é parente do Senhor Jesus, ela é da genealogia do Senhor Jesus. Então é a história da graça de Deus, por isso que nós estamos chamando essa série de perseguidos pela graça de Deus. Porque quando nós olhamos aquilo que Deus faz na vida da gente, na história da vida das pessoas, a gente só pode concordar que Deus realmente é um Deus que persegue o seu povo com a sua graça. E então nós vamos fazer uma série expositiva, se Deus permitir, é claro, né? E conforme o Espírito do Senhor nos guiar, eu pretendo fazer uma série expositiva de mensagens nesse livro aqui, versículo por versículo, e a gente vai então crescer no conhecimento da graça do nosso Deus. Mas o livro começa no capítulo 1, e eu vou ler com você do verso de 1 ao número 7, que o tema de hoje é a família pródiga. É o tema da mensagem de hoje. E a história está aí no capítulo 1 e até o verso 7, que vai ser o suficiente para nós estudarmos hoje. Diz assim que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe,
O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar para as suas terras, decidiu voltar com as suas 2 noras e partiu do lugar onde havia morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como também foram leais com os seus falecidos e comigo. Eu quero, até aqui está bom, porque a nossa reflexão, na verdade, vai até o versículo de número 7, mas nesses primeiros 7 versículos que nós temos, nós somos apresentados à família de um homem chamado Elimeleque, como nós lemos aí, e o texto também diz que ele viveu no tempo dos juízes, no verso 1, e começa o livro com essa triste história desse homem que optou a caminhar para longe dos planos do Senhor para a sua vida, e como resultado dessa decisão, ele pagou um preço alto, junto com a sua família, por causa dessa decisão. E nós somos informados aí no texto que ele leva a sua família para um lugar chamado Moabe. Moabe era uma terra não muito distante da terra de Canaã, mas era um local que, ao leste da terra prometida, era um local habitado por pessoas rebeldes, por pessoas que adoravam deuses pagãos, que eram sempre opostos às coisas de Deus. Moabe, os moabitas, eles eram descendentes de um homem chamado Moabe. Moabe, ele foi fruto de um incesto entre Ló e as suas filhas. Então, a história dessa nação começa lá em Gênesis, capítulo 30. Você conhece a história de como surgiu os moabitas. E se tornou um povo orgulhoso, um povo rebelde, um povo conhecido pela ilegalidade, pela brutalidade, a imoralidade e violência corria desenfreada naquela nação, e eles se opunham ao povo de Israel, aos filhos de Israel, eles procuravam sempre destruir o povo de Deus, e durante a peregrinação do deserto foram eles que se levantaram para destruir o povo de Israel quando saiu do Egito. Este foi o povo que sempre se opôs contra Deus, e é para esse lugar que Elimeleque decide levar a sua esposa, os seus filhos, um lugar onde o próprio Deus, em Salmos 60, verso 8, ele diz que Moabe é a bacia em que ele se lava. É uma expressão que o salmista usa para demonstrar como aquele lugar era um lugar desprezível aos olhos de Deus, né? Então, no entanto, é para esse lugar que Elimeleque decide levar a sua família e lá habitar com eles, né? E esse lugar, interessante que essa passagem, ela nos ensina algo muito importante. Se há algo que nós devemos aprender aqui nessa porção das Escrituras, é que viver em uma condição de apostasia sempre vai trazer consequências devastadoras, mas se houver arrependimento, Deus está pronto para restaurar a nossa vida. E com essas informações, então, eu quero dar uma olhada com vocês agora em alguns pontos que nós estamos intitulando, então, a família pródiga. Primeira coisa que eu quero mencionar para você é que houve um tempo de circunstâncias difíceis
para aquela família. Você leu aí comigo no verso de número 1, descreve a situação dele, que eles estavam enfrentando um tempo de fome. Houve fome na terra, houve escassez de alimentos, os mercados estavam vazios, as prateleiras estavam vazias e houve fome naquela terra, mas não houve só fome de comida, houve fome de outras coisas também naquela terra. Se você ler comigo o verso de número 1, descreve que havia uma fome na terra, mas também ele diz que isso aconteceu no tempo dos juízes. Significa que havia também uma fome moral naquela terra. Porque aconteceu numa época, se você ler o livro de Juízes, o finalzinho do livro de Juízes, o capítulo, uma página aí antes desse capítulo, termina o livro de Juízes. O capítulo 25, se eu não me engano, 21, verso 25, descreve a condição do povo daquela época. E o capítulo de Juízes termina dizendo assim, que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, ou cada um fazia aquilo que achava correto aos seus próprios olhos. Você já imaginou? Uma nação inteira vivendo sem lei, cada um fazendo aquilo que achar que é correto aos seus próprios olhos. Então havia anarquia, havia bagunça, não havia lei, não havia divisão, havia violência, havia guerra civil, havia uma extrema incredulidade espalhada por toda a terra. Ou seja, a crise não era só material, mas havia uma crise moral naquele lugar. Havia uma fome moral, uma fome espiritual daquele povo. Então, era uma fome que ela tinha pelo menos duas, ou quem mais, até mais 3 fases, porque também havia uma fome missionária. Nós podemos dizer assim, que muitas vezes no Antigo Testamento, Deus usou da fome, da seca, para disciplinar o seu povo. Aquela seca era uma fome de disciplina na vida do povo. Era Deus chamando o povo de volta para Ele, para se aproximar dEle. Porque Deus havia abençoado o povo, Deus havia trazido o povo, tirado o povo do Egito, da escravidão. No deserto Deus deu pão, deu água. No deserto Deus alimentou eles com carne. Lá no deserto Deus fez com que as roupas não se acabassem, os sapatos não estragassem, as pessoas não ficassem doentes. Deus cuidou deles no deserto como o povo dele, mas o povo entra na terra prometida, o povo começa a ficar próspero, e a prosperidade vem, e eles se esquecem de Deus, e eles abandonam os caminhos de Deus, e Deus diz, bom, eu vou ter que usar a disciplina para trazer vocês de volta, e Deus então enviou a fome, e era uma fome missionária. Aquela fome era um agente de Deus para trazer o povo de volta para Deus, né? E muitas vezes, queridos, Deus orquestra essas mesmas experiências de fome na nossa vida também, sabia? Sabia que muitas vezes Deus orquestra isso? Às vezes Ele vem com uma forma de uma fome financeira. Às vezes uma crise financeira entra na nossa vida e ela é um agente missionário de Deus para nos chamar de volta para Deus. Às vezes é de uma forma de fome física, às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade com a saúde, com o nosso bem-estar, e aí é um agente de Deus nos chamando para voltar para o Senhor, para nos corrigir. Às vezes é uma fome espiritual, às vezes parece que Deus fica em silêncio e não fala nada. E parece que as nossas orações, elas não passam do teto, ou que o céu agora é de bronze, e que nada baixa, nada se relaciona conosco, e a gente fica literalmente num deserto espiritual. Queridos, olha, seja qual for a fome que vem na nossa vida, a intenção de Deus nunca é que a gente se afaste dele. Mas a intenção de Deus, quando Ele permite que essas crises venham na nossa vida, é para a gente se aproximar de Deus. Porque a crise ela pode bem ser um agente de Deus para nos corrigir o caminho, para corrigir o nosso caminho.
ela pode ser um agente de Deus nos ajudando à maturidade. É tempo de crescer. Deus está dizendo assim: meu filho, eu preciso que você cresça, você está muito menino ainda na fé, e Deus está trabalhando no nosso caráter para que a gente cresça. Então, essas crises, elas são para nos levar para perto de Deus, nunca para nos levar para longe de Deus. E a questão-chave é como é que você reage a essas experiências, é que vai determinar se elas vão ser bênção na nossa vida ou se elas vão ser tempo de devastações na nossa vida. Quando a crise vem, é um momento de prova. Como você vai reagir vai determinar o resultado. Ou você se aproxima de Deus e é abençoado, é corrigido, é restaurado, ou você faz como Elimeleque fez e acaba pagando o preço que ele pagou. Então foi tempo de crise que aconteceu aquilo. Foi um tempo também de escolhas perigosas. Como você vai ver aí, nesse texto, Elimeleque, ele não responde corretamente à disciplina do Senhor, aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, e ele praticamente comete 3 erros gravíssimos, que serve para a gente aprender a lição aqui de graça. Primeiro, ele escolhe deixar a terra prometida. Ele escolhe deixar a terra. O texto número 1 diz que ele fez a decisão consciente de deixar Belém de Judá, para ir morar numa terra chamada Moabe. Agora, o nome Belém significa casa do pão, e o nome Judá significa louvor. Significa que ele estava vivendo, naquele presente momento, a terra de Belém não estava correspondendo ao seu nome, porque não havia pão. E se não havia pão, na visão de Elimeleque, então não tem como haver louvor, né? Se não tem pão, vai louvar para quê? Né? Vou louvar o quê? Porque tem pessoas que só louvam quando tem pão. Tem pessoas que só dão glória a Deus quando a mesa está farta. Né? Elimeleque era desse tipo de pessoa. Se não havia pão, para que eu vou viver em Judá? Não tem motivo de louvar, não tem motivo de adorar. E aí então Elimeleque, ele decide deixar. Mas o interessante é que o nome Elimeleque também tem um significado profundo. Elimeleque significa: o Senhor é o meu rei, ou Deus é o meu rei. Se é assim mesmo, né? Então ele também não está vivendo jus ao seu nome, porque o nome diz que o Senhor é o rei dele. Se o Senhor fosse verdadeiramente o rei dele, ele ia ficar ali, ele ia saber que os vales de Deus nunca duram para sempre. Ele iria saber que o Senhor sempre cuida dos seus, mesmo na hora da disciplina, mesmo na hora da crise, o Senhor se manifesta a sua graça sobre nós. Mas ele não, ele decide ir buscar ajuda em outro lugar, né? Elimeleque, ele tinha a ideia de que se Deus não estava abençoando, para que eu vou ficar ali? Aliás, ele vivia numa época, naquela questão de que está todo mundo fazendo, né? Está todo mundo fazendo o que quer, eu vou fazer o que eu quero. Mas ele tinha um parente, né, que se chamava Boaz, que decidiu não sair, ficou lá onde ficou. Ficou lá em Belém. E segundo o capítulo 2, no verso 1, diz que Boaz era um homem muito rico. Né? A crise podia estar acontecendo em todo lugar, mas Boaz decidiu confiar no Deus que é Jeová Jirê, que é o Deus da provisão, e ele ficou plantado naquele lugar que Deus diz: é aqui que eu quero que você fique. Ele ficou e Deus abençoou ele. Então, queridos, aqui a gente vê que essa muitas vezes é uma cena que se repete muitas vezes dentro da família de Deus. Aqui nós podemos ver nitidamente o retrato daquele que se diz cristão. Porque o significado da palavra cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue a Cristo. E muitas vezes a pessoa diz: eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Mas aí a crise vem na vida dele, a primeira coisa que ele faz, ele mete o pé e vai para o mundo. Ele mete o pé e vai buscar as coisas dele em outro lugar, ou da maneira dele. Talvez as coisas na igreja não foram da maneira que ele esperava. Talvez uma aprovação surgiu na vida dele e ele ficou decepcionadamente surpreso com aquilo.
achando como é que aquilo vai acontecer comigo, porque eu estou na igreja. Porque eu estou na igreja, como é que eu vou perder meu emprego? Ou porque eu estou na igreja, por que que a minha vida financeira entrou em crise? Ou se eu estou na igreja, por que que eu fiquei doente? Ou seja lá qual for a crise, a expectativa dele é de que nada de ruim poderia acontecer com ele, porque ele está na igreja. Mas a história não é bem assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O Filho de Deus que veio ao mundo sofreu de maneira sem igual por nós. Então, queridos, mas aí vem essas eventualidades da vida, e a pessoa, seja qual for a razão, ela opta sair da terra da bênção e ela parte para Moabe. Ela parte para o lugar, ela mete o pé para viver a vida nos seus próprios termos. E há uma palavra teológica para esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento se chama apostasia. A apostasia é a rejeição deliberada de Cristo, dos seus ensinamentos, da parte de uma pessoa que se diz cristão. Esse é o nome. Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é o nome certo para quem faz esse tipo de coisa, é apostasia. E tem muita gente dentro da igreja vivendo dessa forma. E não estão dispostos a admitir que estão vivendo assim. Na crise, Elimeleque diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a vida da minha maneira. Na crise, ele comete o grave erro de escolher deixar a terra da promessa para ir buscar ajuda em outro lugar. Ele escolhe ir viver em Moabe, ele escolhe viver numa terra poluída. Deixar Israel para ir para Moabe era violar o mandamento claro de Deus. Deus tinha dito para o povo, em Josué 23, 7, 11, para não se misturar com aquele povo. No entanto, Elimeleque, ele prefere o caminho proibido de Moabe, ao invés de se contentar com as coisas do Senhor. Ele escolhe, é melhor ir para lá do que ficar aqui, na terra prometida do Senhor. Deixar a terra da promessa, como ele fez, era equivalente a negar a fé a Jeová Jireh, o Deus da provisão. Era abrir mão das coisas de Deus para abraçar as coisas do mundo. O que ele fez representa exatamente isso, virar as costas para Deus e abraçar as coisas do mundo. Quando ele decide fazer isso, era essa declaração que ele estava fazendo. Para Elimeleque e a sua família se mudar geograficamente para Moabe, envolvia uma total separação das coisas de Deus. Eles, indo para Moabe, não poderiam mais adorar no templo. Indo para Moabe, eles não poderiam mais trazer os seus dízimos, as suas ofertas ao templo. Eles indo para Moabe, eles não iriam mais participar das festas com o povo de Deus. Eles escolheram estar totalmente isolados das coisas de Deus, né? E não só isso, mas mudar para Moabe expôs a família aos males que ele poderia muito bem ter evitado se tivesse ficado em Israel. Ele expôs a família dele aos males. Muitas vezes, querido, é exatamente a mesma coisa é repetida na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Quando o crente anda longe das coisas do Senhor, ele ou ela não tem como servir ao Senhor como deveria servir. Não tem como estar bem com o Senhor andando longe das coisas do Senhor. Ultimamente as pessoas dizem assim, eu posso ser crente, mas eu não preciso ser membro de uma igreja, eu não preciso frequentar uma igreja. É impossível isso acontecer, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o povo ajuntado, é o povo escolhido, é o corpo de Cristo na terra. É através da igreja que a obra redentora ela é feita. Não tem como uma pessoa dizer que é crente, que está bem com o Senhor e não está inserido numa igreja local. Não tem isso, porque a igreja ela é um instrumento de Deus na face da terra, ela é algo de Deus. E quando a gente diz, eu não preciso da igreja, eu estou dizendo, eu não preciso das coisas de Deus na minha vida.
Porque é na igreja que você é ensinado, é na igreja que você é disciplinado, é na igreja que você é desafiado a viver na presença de Deus, é na igreja que a gente é ensinado a amar as pessoas que são difíceis de ser amadas. É aqui na presença do Senhor que Ele está nos chamando para servir Ele. Não tem como você fazer isso lá de fora. Quem é que vai ser o seu accountability, a sua prestação de conta, quando você deve amar o seu próximo como a si mesmo? Ou quando você deve caminhar uma segunda milha? É no instrumento que Deus deixou na face da terra, que é a igreja, que a gente serve ao Senhor. E quando a gente diz assim, eu não preciso da igreja, eu estou dizendo, eu não preciso das coisas de Deus na minha vida. Significa que você não está bem espiritualmente. Significa que você foi para Moabe e lá está em Moabe até agora. O crente que anda longe das coisas de Deus, ele diz assim, olha, não foi tão bom para mim como eu achava que deveria ser essa experiência de igreja, de Deus, não foi. Deus não é tudo aquilo que eu achava que era, então Ele não é digno da minha devoção, Ele não é digno do meu louvor. É uma escolha que sempre conduz à decadência. Se você começa a andar para longe das coisas de Deus, logo, logo você vai se ver fazendo coisas que você jamais pensou que fosse capaz de fazer. Você decide andar longe das coisas de Deus, é só uma questão de tempo. E você vai estar envolvido em relacionamentos errados, em atividades mundanas, e é um perigo escolher o mundo ao invés do Senhor. É sempre um perigo. Mas ele escolhe ir para a terra de Moabe, para uma terra poluída, e ele escolhe permanecer naquela terra poluída. A família vai para Moabe e lá eles ficam. E a palavra que eles usam aí diz que lá ficaram. Isso significa que a palavra ficar, ela significa aí no contexto existir ou se tornar. Isso significa que, indica que Elimeleque e sua família não só entrou em Moabe, mas Moabe entrou dentro deles também. Porque eles se tornaram como eles, como moabitas. Os valores daquele lugar acabou entrando. E é certo que, com certeza, quando foram para lá e deixaram a terra prometida, eles provavelmente disseram para si mesmos, a gente só vai lá por um tempo. A gente só vai lá para ficar um tempo. Até essa crise passar, a gente fica lá um tempo e depois a gente volta, né? Depois que as coisas estabilizarem, as coisas acalmarem, aí a gente volta. Com certeza, a ideia era só passar uma temporadazinha em Moabe. Mas o texto vai dizendo que quanto menos eles esperaram, passaram-se 10 anos lá em Moabe. Porque os dias se tornaram semanas, as semanas em meses, os meses em anos, e quando eles foram ver, 10 anos já haviam se passado. 10 anos longe da presença do Senhor. Isso aqui é uma ilustração maravilhosa da natureza enganosa do pecado. E há pessoas que começam a caminhar com o Senhor na igreja, mas elas estão na igreja, mas dentro dos seus corações elas estão lá em Moabe. E elas não conseguem enxergar isso. Por alguma razão, ela decidiu que Deus e os seus planos para a vida dela não combinavam com ela. Talvez você que está ouvindo a minha voz aqui hoje está lutando contra algo que Deus trouxe na sua vida. Talvez uma situação, uma crise, e você reluta com isso dentro da sua vida. Às vezes as coisas não aconteceram do jeito que você quis, e você se ofendeu na igreja, você foi ofendido na igreja, e você passou você passou uma temporada num deserto espiritual, e você decidiu então que, olha, não é mais para mim. O tipo de pessoa que talvez você um dia foi muito ativo na casa de Deus, você foi muito participativo, você servia em vários lugares,
mas de repente parece que você entrou num deserto espiritual, numa crise espiritual. Talvez você nem foi magoado, mas você começou a experimentar o deserto espiritual de Deus e o seu coração se fechou e você disse: olha, eu não quero mais saber, eu vou sair, eu vou para outro lugar. E sempre tem uma coisa que me dá um frio na barriga, pastor. Dá um frio na barriga, é quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou sentindo que Deus está me levando para outro lugar. Eu estou sentindo, Deus me falou que o meu tempo aqui chegou. Me dá um frio aqui, gelado na barriga, porque lá dentro do meu espírito eu fico inquieto e o meu coração lá dentro diz assim: essa pessoa está indo para Moabe. Ela está indo para Moabe. Porque, queridos, a pessoa, ela se magoa, ela diz: o meu tempo chegou, ela sai da igreja, e aí ela vai vagueando por aqui, por ali, ela vai church hopping, né? Ela vai fazer shopping de igrejas, aí ela vai aqui, ela vai ali, e ela fica procurando um lugar, e ela descobre logo que não tem igreja perfeita. Que se tiver a igreja perfeita, o momento que ela entrar, acabou a igreja perfeita. Porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, não existe igreja perfeita. Existem pessoas sendo tratadas com a graça, com o amor de Deus. Existem pessoas sendo transformadas. E o que acontece? A pessoa ela fica church hopping, né, que se diz em inglês. O crente borboleta, pulando de um lugar para o outro, nunca se firma. Aí ela passa então a frequentar um lugar aí aos domingos, geralmente ela vai lá para Redeemer, né, pastor? Eu vou lá para Redeemer. Não tem nada de errado com a Redeemer. Redeemer é uma ótima igreja. O pastor de lá é um homem de Deus. Os programas de lá são programas bons. Mas a pessoa que está indo para Moabe, ela sempre diz assim: eu estou indo para Redeemer. E ela vai, e aí ela fica lá. E lá ela se perde. Lá ela fica só frequentando os cultos. Lá ela nunca mais se envolve no serviço, ela nunca mais se envolve na adoração, ela nunca mais se envolve nesse ministério altruísta de se dar para a obra de Deus. Por quê? Porque o coração dela foi para Moabe e ela nunca mais voltou. Ela foi para Moabe e lá ela está, e aí ela não consegue adorar, ela não consegue louvar, porque ela não consegue admitir que ela está fora do caminho do Senhor. Ela continua indo lá, se apresenta lá no culto, bate o cartão, mas ela não é mais um adorador que adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela foi para Moabe e ela nunca mais voltou, e ela está lá ainda. E assim que é. Talvez essa não seja a sua história, talvez a sua história começou com um deserto financeiro, um deserto material. A crise bateu na sua porta e você foi pego de surpresa. E ao invés de você pensar na possibilidade desta crise ser um instrumento missionário de Deus na sua vida, para te trazer para mais perto dele, para fazer a sua vida mais simples, na crise financeira, o que é que você fez? Arrumou um part-time, arrumou um novo emprego, um outro trabalho. Você precisa colocar mais horas no trabalho, você precisa ganhar mais dinheiro, afinal de contas, a vida corre, né? Um mortgage mais alto, mais uma prestação de carro, mais uma viagem, mais isso, mais aquilo, e você precisa ganhar mais dinheiro. E aí você foi trabalhar mais, e aí, sem você perceber, você deixou de vir à casa do Senhor, porque agora você não tem mais tempo para servir ao Senhor. Agora você não tem mais tempo de vir aos cultos ao domingo, porque afinal de contas, você colocou seu nome lá no schedule para mais um trabalhinho no domingo. E aí você foi enchendo o teu schedule de coisas para fazer para ganhar mais dinheiro, porque a crise está aí, né, pastor? A gente tem que correr atrás. Deus ajuda quem se ajuda, então eu vou lá. E aí, quando menos você espera, você está em Moabe. Você está em Moabe. E aí, o que aconteceu? Você foi para lá e nunca mais voltou. Ou pode ser que a sua crise veio de outra fonte. Você baixou a guarda. Você não vigiou o seu coração.
Você começou a permitir que pequenas coisas que sempre estiveram fora de questão na sua vida fossem entrando na sua vida novamente. Você baixou a guarda e começou a assistir programas de TV que antigamente você nem pensava em assistir, mas agora você já começou a assistir de novo. E aí você foi baixando a guarda e aquilo foi entrando na sua vida. Você começou a deixar pequenas palavras torpes, você começou a deixar pequenos palavrões sair da tua boca. Você começou a se deleitar e a dar risada e a se alegrar nas piadas sujas dos teus colegas de trabalho. Você começou a dar ouvido à fofoca. E aí aquilo foi entrando no teu coração e sem menos você esperar, você estava em Moabe. Moabe. Antes de eu passar por outro ponto, deixa eu lembrar você uma coisa muito importante. Nem sempre ir para Moabe vai envolver uma mudança física ou geográfica na nossa vida. Preste atenção nisso. Nem sempre ir para Moabe vai significar uma mudança geográfica ou uma mudança física na sua vida. Tem gente que frequenta a igreja regularmente, que pagam os seus dízimos fielmente, que vivem vidas morais limpas, mas elas estão em Moabe há muito tempo. Porque nós acabamos indo para Moabe espiritualmente, quando nós permitimos que atitudes ruins entrem e se alojem em nosso coração. Quando nós nos tornamos críticos demais, rápidos para encontrar defeito nos outros, nós permanecendo ainda assim cego para as nossas próprias falhas de caráter. Quando a gente é rápido demais para apontar defeito dos outros, para criticar aquilo que outros estão fazendo, e ser tardios demais para enxergar que no nosso próprio olho existe uma trave, a gente está indo para Moabe. Nós acabamos indo para Moabe quando nós usamos a nossa língua como arma de destruição, em vez de um instrumento de evangelização. Quando a gente usa a nossa língua para difamar o próximo, a gente está indo para Moabe. A gente está geograficamente no mesmo lugar, mas em nosso coração a gente já foi para Moabe há muito tempo. Você está participando da igreja, você está dando seu dízimo, a sua oferta, e você acha que está tudo bem. Não, você está em Moabe. Nós acabamos indo morar em Moabe quando o nosso coração se enche de inveja, quando o nosso coração se enche de rancor, de mágoa, ou falta de perdão. Quando a gente se recusa a liberar perdão, a gente não está prejudicando o próximo, a gente está prejudicando a nós mesmos. Nós estamos indo para Moabe. Ouça, nem todo filho pródigo deixa fisicamente a casa do pai. Não, muitas vezes o filho pródigo ele permanece em casa, mas fisicamente ele está em casa, mas emocionalmente e espiritualmente ele está em Moabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu tenha descrito a situação de alguns de vocês aqui hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é a minha intenção esfregar sal na sua ferida. Não é isso. A minha intenção é que você ouça o que Deus está falando para você hoje e que você volte para casa. Porque Deus está chamando a gente para voltar para casa quando a gente se desvia do caminho. É para você saber que Deus quer fazer algo grande na sua vida. E muitas vezes Deus precisa chocar a gente com palavras duras para que a gente possa acordar e enxergar a nossa apostasia e voltar para os caminhos do Senhor. Amados, essa família viveu um tempo de consequências mortais. Houve morte naquela casa. Apesar do relacionamento daquela família, que aquela família um dia teve com o Senhor. Apesar das bênçãos de Deus, apesar das promessas de Deus, Elimeleque decide se mudar para Moabe.
O que era uma realidade no seu coração se tornou uma realidade na sua vida. Moabe entrou dentro dele. E depois que estava lá algum tempo, ele morreu em Moabe. Ele morreu lá em Moabe. O tempo passou, depois de um tempo, seus 2 filhos também foram levados pela morte. Levou. Para não perder a família inteira, Deus então começa a agir. E na minha opinião, eu creio que Deus agiu da maneira mais drástica que Ele tem que agir, como forma de disciplina na vida de uma pessoa, quando Ele quer trazer para ele. Deus, então, Ele age na vida de Elimeleque e na família dele de uma maneira bem drástica. Porque a fome era um chamado para ele voltar para a casa do Pai. A crise naquele país era para ele voltar para a presença do Senhor e não para ele se afastar da presença do Senhor. Os filhos dele, os nomes dos 2 filhos dele, indicam que os meninos eram doentes. Um era fracote e o outro era se desgastando, a tradução do nome. Significa que essas crianças já nasceram doentes, já nasceram fracas. Essas crianças já eram um aviso de Deus para eles permanecerem na presença de Deus. Se a crise na família, a crise no país era para eles ficarem na presença de Deus. E o que é que ele faz? Ele mete o pé e vai embora. É triste, mas é verdade. Deus vai usar o que Ele considerar necessário para trazer-nos de volta novamente para a sua presença. Se você é de Deus, você não fica afastado dele por muito tempo, porque ele vai trazer de volta. Naomi e suas noras, elas ficam ali naquele lugar devastada, porque na sociedade dele o mais pobre dos pobres era a viúva sem filhos, porque eram os homens que cuidavam das mulheres e depois os filhos que cuidavam das mães. Quando uma mulher ficava viúva e sem filhos, ela era a mais pobre de todas as pobres naquela sociedade. E é assim que Elimeleque deixa a sua mulher, viúva e sem filhos. Essas mulheres são deixadas em total desolação, de desânimo e de derrota. Mas não tinha que ter sido assim. Não tinha. Por causa do pecado nos seus corações, por causa das escolhas que fizeram, eles foram forçados a pagar um preço terrível. Tudo que Noemi tinha para mostrar agora, fruto da desobediência, era 3 túmulos na terra de Moabe. Tudo que ela tinha era 2 noras que nem podia mais prover para a vida delas. É assim a natureza do pecado. O pecado, ele nunca traz nada de bom na nossa vida. Embora temporariamente, a curto prazo, ele pode dar àqueles que vagueiam fora da presença do Senhor algum prazer, no final a conta vem e a conta é alta. Ao longo prazo, o produto é morte, derrota e desânimo. Você quer destruir sua família? Quer destruir sua família? Quer devastar aqueles que você ama? Fique vagueando em Moabe. Fique vagueando longe da presença do Senhor. Fique colocando as coisas de Deus lá para trás, na sua vida, no seu schedule. E você vai ver quando seus filhos crescer, o que é que eles vão fazer com as coisas de Deus. Você vai ver, fique alimentando o desejo desenfreado da sua carne. Fique satisfazendo todas as paixões carnais que você tem. E você vai ver, quando a doença chegar, quando a bancarrota bater a sua porta, quer destruir a sua família? Fique vagueando longe da presença do Senhor. O tempo para se arrepender é hoje, é agora. O tempo para voltar para a casa do Pai é agora. Quando a gente ouve a palavra de Deus e o Espírito do Senhor semeia isso no nosso coração, é hora de voltar. Porque no final a gente só vai colher aquilo que plantou. Gálatas 6:9 diz assim: não seja nécio, não se engane. Aquilo que plantar você vai colher. Se plantarmos fruto de justiça, vamos colher vida eterna. Mas há um tempo de mudança. E esses 2 últimos versos aqui do texto
dá uma luz de esperança na história de Noemi, porque foi um tempo de realizações. De alguma forma, Noemi, ela ouve que Deus voltou e estava novamente abençoando o seu povo. Mas, na verdade, Deus nunca deixou de abençoar. Deus nunca tinha parado de abençoar. Você sabia que até o castigo de Deus é uma bênção na nossa vida? Você sabia disso? É. Até o castigo de Deus é uma bênção na nossa vida. A gente não ouve muito amém quando fala isso, não é? É. Mas é. Porque a palavra de Deus diz que Ele castiga quem Ele ama. Se você não fosse castigado, disciplinado por Deus, significa que você nem da família de Deus é. Então é uma bênção ser disciplinado. É uma bênção de vez em quando tomar um puxão de orelha do Senhor. Por quê? Porque significa que Ele te ama. Então a disciplina do Senhor é uma bênção na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Alguém chega em Moabe então e diz para Noemi que Deus estava abençoando. E aquilo provocou dentro do coração dela um desejo de voltar para a casa do pai. Talvez ela sentiu saudade da casa do Senhor. Talvez quando a notícia chegou no coração dela, ela começou a lembrar assim, poxa, eu me lembro quando a gente ia para o culto, e lá a gente cantava, levantava as mãos e adorava o Senhor. Poxa, como era bom estar na comunhão dos irmãos. Ela volta para casa. Acontece com ela o que aconteceu com o filho pródigo. Um dia, ela se dá conta. Um dia ela se dá conta de que Deus estava novamente abençoando. E ela decide tomar uma atitude. Aquilo que ela ouviu, aquilo que ela entrou no coração dela, prontificou ela a tomar uma decisão na vida dela, e a decisão foi voltar para a casa do pai. Talvez naquele momento que chegou a notícia de que Deus estava abençoando de novo, o Espírito do Senhor começou a ministrar na vida dela, e o Espírito do Senhor começou a mostrar para ela a situação que ela estava. Porque é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente é do Senhor e a gente se desvia do caminho do Senhor, mais cedo ou mais tarde, chega um tempo de realizações, chega por causa da graça do Senhor, chega um momento em que o nevoeiro, a neblina do pecado, ela se dissipa e a gente consegue enxergar aonde nós estamos, e naquele momento de graça, e naquele momento de misericórdia, a gente lembra que está afastado do Senhor, e a gente então decide que vai voltar para a casa do Pai. Naquele momento, parece que a gente ouve uma voz, assim, talvez como Noemi tivesse ouvido naquele dia, aquela vozinha lá dentro do coração dizendo assim: Rei, tem pão na minha mesa, Noemi, tem pão na minha casa, volta para a casa do Pai. E naquele momento ela decide então que ela vai voltar para a casa do Senhor, ela vai voltar para a terra da promessa, e ela volta para a casa do Senhor. E a pergunta é: o que é que Deus está falando com você hoje? Porque esse talvez seja um tempo de arrependimento. E eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez o Senhor nesta manhã esteja dizendo para você que é hora de você voltar para casa. É hora de você deixar essa atitude amarga, que você está com ela no coração há muito tempo. Essa atitude que tem roubado a graça, a alegria do Senhor na sua vida. Talvez nesta manhã o Senhor está te chamando para você voltar para a casa do Pai, para você voltar a ter um relacionamento íntimo, real e pessoal com Ele. Talvez esse tumulto todo na sua vida
seja apenas Deus perseguindo você com a sua graça e você não entende isso. Talvez nesta manhã Ele esteja falando para você: eu quero que você venha e coloque isso no altar, seja o que for. Deixa Deus cuidar disso. Às vezes você se equivocou, você pensou que ia ser melhor e não foi. Mas Deus está te chamando hoje para você voltar para casa. Você sabia que quando Deus te salvou, Ele não te salvou para perder você pelo pecado, ou para o pecado? Ele não te salvou para perder você para o pecado. Ele te salvou para que você pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Ele te salvou para te fazer uma pessoa livre, livre para você adorar Ele com o coração, livre para você adorar Ele com todo o seu intelecto, com toda a sua capacidade, com toda a sua força. Ele salvou você para que Ele pudesse usar você para o louvor da glória do nome dEle. Ele salvou você para fazer você de um instrumento de evangelização, de alcance para outras pessoas. Ele salvou você para que você fosse uma pessoa cheia de alegria, cheia de paz, cheia de esperança, cheia de sonhos plantados por Ele mesmo. E enquanto você morar em Moabe, essas coisas vão ficar mortas dentro do seu coração. Moabe é um lugar de perda, é um lugar de tristeza, é um lugar de angústia, é um lugar de morte. Se você estiver em Moabe, volte para a presença do Senhor hoje. Hoje é o primeiro domingo de um novo ano. Faça desse ano o ano da restauração completa na sua vida. Nada vai mudar para melhor, só para pior. Quando Noemi entrou em Moabe, pelas suas próprias palavras, ela disse que ela entrou em Moabe de mãos cheias, e quando ela saiu de mão vazia. Todas as esperanças, todos os sonhos, todos os projetos daquela família foram reduzidos a 3 túmulos numa terra desprezível. Tudo que ela sonhava, tudo que eles esperavam, tudo que eles mais gostavam e amavam, tudo que eles mais tinham de precioso na vida, ficou enterrado em Moabe. Quando você vai para Moabe, você sempre deixa alguma coisa. Quando você vai para Moabe, você sempre deixa alguma coisa. Noemi deixou 3 túmulos. A pergunta é: o que é que você vai deixar em Moabe? O que é que você vai deixar em Moabe? O que é que essa tua experiência longe da presença do Senhor vai custar para você? Pense sobre isso. Você talvez vai deixar lá o seu testemunho. Talvez essa sua experiência vai custar a sua família, vai custar a sua reputação, vai custar a sua saúde, vai custar a sua paz, ou até mesmo todas as suas riquezas. Qual vai ser o preço dessa jornada longe de Deus? Porque toda aventura para longe de Deus tem um preço. O que é que você vai ter que pagar? Seja o que for, eu sei que vai custar menos hoje do que amanhã. Se você decide mudar hoje, o custo é menor hoje do que amanhã. Espero que você tenha ouvido a voz do Senhor nesta manhã. Que você tome a decisão que o Espírito do Senhor está chamando você para tomar.